Pessoal do ITQ, paz seja convosco, tudo bem? Aqui, pastor Irineu Júnior, para quem não me conhece ainda, né? Primeira vez que eu tô conversando com vocês aqui no ITQ. E nós estamos aqui para falar do Evangelho Quadrangular. E eu quero dizer para vocês que é muito gratificante nós falarmos sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Se nós estamos ingressando, né, dentro do ministério, se nós estamos aqui no Instituto Teológico, todo fundamento ele tem que partir da palavra e também temos que entender o que se trata o evangelho, a doutrina do Evangelho Quadrangular. Se você fizer uma pesquisa rápida na tua igreja ou das pessoas que você conhece, você vai perceber que muitas pessoas não conhecem a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. E ela é muito importante para cada um de nós, é importante nós sabermos a nossa doutrina, é muito importante saber aquilo que nós pregamos, e é muito importante saber da nossa igreja, da nossa instituição. E vocês já tiveram algumas aulas com a Silvia e a Letícia aqui. E hoje, propriamente dito, nós vamos entrar aqui no capítulo 3 e no capítulo 4 aqui da nossa apostila. Vocês já tiveram vários fundamentos sobre o Evangelho Quadrangular. E de uma forma bastante rápida, nós queremos entrar aqui nas quatro doutrinas da Igreja Quadrangular. Todos vocês sabem que a nossa doutrina ela começa dizendo, né? Jesus Cristo salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus em breve voltará. Hoje nós vamos falar aqui do capítulo 3 e antes de qualquer coisa eu gostaria que você, aluno, lesse todo o capítulo 3. Claro que nós vamos estar abertos aqui para tirar dúvida, alguma situação aqui para vocês aqui no YouTube, através do WhatsApp também, para quem quiser me adicionar no WhatsApp, você pode me adicionar lá, é 9112-5136. Qualquer dúvida que você tiver sobre a doutrina do Evangelho Quadrangular, você pode estar fazendo contato aqui comigo, tá bom? Mas nós falamos de doutrina e vocês já tiveram isso aqui nos contatos anteriores com a professora Silvia, mas o que eu quero dizer para vocês aqui? Qual é a primeira doutrina do cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular? A primeira doutrina da Igreja Quadrangular, como todos bem sabem, é a salvação. Mas antes de falarmos da salvação, quando nós falamos de doutrina, o que significa doutrina? Aqui pela apostila de vocês, aqui no capítulo 50, no capítulo 3, na página 53, nós temos uma definição aqui. Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema filosófico, científico e etc. Doutrina é, para a Igreja do Evangelho Quadrangular, um conjunto de princípios que servem para base e ensino. Doutrina serve para a base e serve para o ensino, cujos fundamentos doutrinários encontram-se na Bíblia Sagrada. Então, meu irmão, a primeira coisa que você tem que saber, né? Que doutrina é princípio, é base para ensinamento. E toda a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela está estritamente baseada na palavra de Deus. Você não vai ter nenhuma dúvida disso, né? Talvez você conhece outros lugares aí que tem 500 doutrinas aí no seu dia a dia. A Igreja do Evangelho Quadrangular, toda a sua doutrina está estabelecida na palavra de Deus. Inclusive a declaração de fé da Igreja Quadrangular, ela é estritamente voltada para a palavra de Deus. E nós temos que saber que nós somos corpo, alma e somos espírito, que nós somos aqui passageiros. Tudo aqui vai ficar, tudo vai passar. E a primeira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular é justamente essa: falar para onde nós vamos. Jesus Cristo salva. É a primeira doutrina que eu quero passar para você. E quando a gente fala em salvação, a gente fala de algo que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos realizar. Eu fico imaginando, né? Será que nós conseguimos salvar a nós mesmos? Faça essa perguntinha rápida para você. Se você tem a legalidade, se você tem o poder, se você tem a competência de salvar a tua própria alma, salvar a tua vida. Qual vai ser a tua resposta? Ninguém tem poder, ninguém tem competência, porque a palavra do Senhor assim nos fala, né? Que todos nós pecamos, sem exceção, todos nós pecamos e todos nós precisamos, a palavra fala, carecemos da glória de Deus e carecemos do perdão de Deus. Então, independente se eu sou pastor, se eu sou um diácono, se eu sou um líder, se eu sou um estudante do ITQ, né? Independente de quem eu sou, se eu sou presidente da República, a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e todos nós precisamos do favor de Deus, todos nós precisamos da graça de Deus e todos nós precisamos ser salvos.
Esse é o primeiro princípio que eu quero trazer para você, que a salvação parte de Deus, não parte de mim, não parte do meu esforço, não parte do teu esforço, a salvação é pela graça. E a palavra do Senhor ainda nos diz, né, que não é pelas obras para que nenhum homem venha a se gloriar. Você já parou para pensar se a salvação ela dependesse das minhas obras e dependesse das tuas obras? Tem tanta gente que diz que faz o bem aí, né? Ah, eu faço doação, eu faço assistencialismo, eu faço caridade, eu faço muitas coisas. Tem algumas religiões, inclusive, que dizem isso, né? Que a salvação ela é pelas boas obras. E tem um ditado popular aí também que diz, né, que de boas obras o inferno ele tá cheio. Então, de uma forma muito rápida, meus irmãos, claro, nós estamos falando aqui, mas não tira a tua obrigação de você ler o capítulo 3. Eu gostaria que você lesse com muita atenção as doutrinas quadrangular, porque para quem tem interesse de prosseguir ministerialmente dentro da Igreja Quadrangular, nós temos uma prova avaliativa quando nós concluirmos ITQ. Para você ser elevado ao Ministério Quadrangular, você que tem interesse, ou o teu pastor assim vai indicar você lá na frente, saiba que a matéria que mais é exigida é Evangelho Quadrangular, é uma das principais matérias que é exigida. A administração é muito exigido também, e a parte fundamental também tem a sua grande importância. Mas Evangelho Quadrangular eu acredito que seja a principal matéria que é exigido. E quando a gente fala de salvação, primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem salvação em nenhum outro, ao não ser na figura de Jesus Cristo. E ali na página, pelo menos para mim aqui, página 54, acredito que para você também seja a página 54, a palavra mostra ali, né, apostila, Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Tem um ditado popular aí que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira, essa é uma mentira que o diabo por muitas vezes planta no coração das pessoas, e as pessoas de tanto reproduzir uma mentira, elas acabam acreditando, e aquela mentira de tanto repetitiva, né, que se torna, acaba na cabeça das pessoas se tornando uma verdade. Mas, meu irmão, nós temos que entender que o nosso fundamento sempre é a palavra de Deus. A palavra diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu também não há nenhum outro entre os homens pela qual devemos ser salvos. A salvação é obra exclusivamente de Jesus Cristo. Não é de mim, não é de você. Não é pelo que você faz, mas é por aquilo que ele já fez. Então, meu irmão, quem conquistou a salvação, preste atenção nisso. Quem conquistou a salvação foi Jesus Cristo. Através da cruz, através de um sacrifício perfeito por cada um de nós, que nós não merecemos isso, tá? Você tem que ter esse conceito muito firme no teu coração, porque nós somos pecadores. E nós não merecemos nada, nós não temos direito a nada. Nós teríamos direito a outras coisas. Nós teríamos direito à condenação eterna, nós teríamos direito ao inferno, porque nós pecamos, a humanidade pecou. E Deus, quando ele envia seu Filho Jesus Cristo, é justamente para isso, para nós termos essa reconciliação com ele. Por isso que a palavra que nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu também não há nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. E João capítulo 3, versículo 16, que é um texto muito conhecido de nós, eu quero que você lembre que nós estamos falando da primeira doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo salva. Você vai com certeza estudar mais, você já ouviu falar isso, mas a primeira doutrina quadrangular, a primeira base da fé ali que nós falamos, do ensino da doutrina quadrangular, é a salvação. Quem dera todas as outras doutrinas começassem com a salvação. Tem muitas pessoas que tratam a primeira doutrina como prosperidade, como cura divina, como outras coisas. Meu irmão, nada disso adiantaria se a primeira não fosse salvação. A primeira doutrina da igreja tem que ser a salvação. Jesus Cristo veio justamente para isso, para nós sermos salvos. Então, a salvação, querido aluno do ITQ, do Instituto Teológico Quadrangular, preste atenção. A salvação consiste em obter o perdão de todos os pecados por meio do reconhecimento de Jesus Cristo, conforme fala em João 3,16. Preste atenção. Em obter o perdão. Isso significa salvação, obter o perdão. Você precisa obter o perdão de Deus, eu preciso obter o perdão de Deus todos os dias da minha vida. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, meu irmão, meu querido aluno, nós somos pecadores.
E todos os dias nós precisamos pedir perdão por aquilo que nós realizamos e por aquilo que nós fazemos. E a palavra fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, quem vai ser salvo? A primeira pergunta que você talvez esteja fazendo. Quem vai ser salvo? João 3,16 responde você nesse momento. Quem crê será salvo. Se você crê que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, por aquilo que eu cometi, por aquilo que você cometeu, você será salvo. A salvação vem pela fé, vem pelo crer, vem pelo receber. Jesus Cristo nos aceita. Tem muita gente que fala, né, que nós aceitamos Jesus. A verdade é, meu irmão, é aquele que nos aceitou. Porque, como nós falamos agora há pouco aqui, nós não merecíamos nada disso, mas o amor do Senhor, a graça do Senhor nos alcançou, a graça do Senhor nos tirou das trevas para a sua preciosa luz. Então isso é salvação, obter o perdão. Não existe salvação sem arrependimento, não existe salvação sem transformação de vida, sem reconhecimento de quem nós somos. Por muitas vezes nós conhecemos Jesus, mas nós não temos uma transformação de vida. Nós escutamos quem é Jesus, mas nós não entendemos quem é Jesus, porque nós não reconhecemos quem ele é para nós. E eu sempre falo na igreja, né, para nós trazermos um pouco para o nosso coração e para o nosso entendimento quem é Deus. Às vezes nós colocamos Deus aqui e o homem aqui. Nós ficamos ali, ó, disputando entre nós e ficamos disputando entre Deus. A questão, meu irmão, é que a verdade é a seguinte: Deus, vou passar aqui para você entender mais o que eu estou falando, e nós, onde que nós estamos aqui? Sem Deus, nós não somos nada. Sem o perdão do Senhor, nós não somos nada. E quando nós pedimos perdão, a relação ela se religa e nós temos esse novo acesso com Jesus Cristo. Então, meu irmão, a primeira doutrina quadrangular, a primeira fase do Evangelho de Jesus apresenta Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo como o Salvador. É essa a primeira noção que nós temos que ter aqui. Por quê? Porque o pecado, nós já falamos que ele está presente em toda a humanidade. Se você olhar para você mesmo agora, talvez você está pecando enquanto você está assistindo essa aula, né? Talvez eu estou pecando enquanto eu estou aqui falando com vocês por uma coisa que eu cometi, algum deslize que eu falei, ou por alguma coisa que eu estou pensando aqui agora também. Porque a verdade é, meu irmão, que todos nós vivemos aqui nesse mundo, mas vai chegar um dia que todos nós vamos estar livres de tudo isso. A palavra do Senhor nos fala que nós somos escravos do pecado, mas nós conhecemos Jesus Cristo e essa é a natureza humana. A natureza humana leva para o pecado. Desde quando o homem caiu lá do Éden, a natureza humana leva para o pecado. E eu sempre falo na igreja, e a pastora Carol também fala muito isso, pega uma criança para você ver. A criança você tem que ensinar aquilo que é certo para a criança. Perceba isso, para a criança você tem que ensinar o que é o certo, mas pastor, ela é tão inocente, ela não pensa direito, mas com certeza ela já faz errado. Olhe para uma criança, olha para um nenê, eu tenho 2 filhos, eu sei o que eu estou falando, você tem que ensinar para a criança aquilo que é certo, porque o errado ela faz sozinha. Perceba isso para você ver. O que isso quer dizer? Que o pecado já está dentro da humanidade, já está dentro, né, do nosso contexto que nós vivemos no dia de hoje. Então, meu irmão, o pecado está aí dentro. O pecado está dentro do mundo que nós vivemos hoje. Então, nós temos que restabelecer essa aliança com Cristo. Tá bom? A palavra do Senhor fala em Hebreus 9:22. Deus, como parte ofendida, tinha o direito de estabelecer os termos da salvação. E um decreto divino tão velho quanto o pecado humano proclamou: sem derramamento de sangue não há remissão. O que eu gosto desse texto aqui, que você pode acompanhar lá na página 55? Deus como parte ofendida. Quem é a parte ofendida aqui na história? Gente, é Deus. O próprio Deus é a parte ofendida. Ah, pastor, mas eu me ofendo com tanta coisa, meu irmão me decepciona, as pessoas me decepcionam, eu vou deixar Deus porque eu estou ofendido. Pensa comigo. Quantas vezes nós ofendemos Deus por dia aqui? Quantas palavras nós falamos no nosso dia a dia que ofende a Deus, desagrada a Deus, e mesmo assim, Ele optou em derramar sangue, porque não há perdão sem derramamento de sangue, por causa de você. E aí nós temos a nossa
o nosso radar aqui, né? O nosso senso cristão, de olhar para a vida do companheiro, olhar para a vida do esposo, do cônjuge, do filho, do vizinho, do irmão da igreja e apontar o pecado do outro. Sendo que nós temos uma grande carga de erros, de pecados no nosso dia a dia para nós confessarmos. E a palavra do Senhor diz exatamente isso, que ele era a parte ofendida. Não somos nós os ofendidos aqui. Ah, pastor, eu estou ofendido, vou deixar de congregar. Quantas pessoas você conhece que diz isso, né? Ah, magoei com alguém e vou deixar minha vida, vou deixar minha fé de lado. Meu irmão, Deus é a parte ofendida. O próprio Jesus, nosso Deus, foi ofendido. Então, para nós termos a salvação, a palavra do Senhor diz que era necessário o derramamento de sangue. Lá no Velho Testamento você vai ver que para ter perdão, para que fosse os pecados perdoados, deveria ter um derramamento de sangue, o animal perfeito, animal puro, animal imaculado, sem mancha, sem defeito, deveria ser entregue para ter perdão. Mas Jesus, ele reestabeleceu o plano, o próprio Deus restabeleceu o plano, enviou Jesus Cristo como seu Filho perfeito, que não tinha nenhum pecado, deu ele como sacrifício vivo numa cruz, para que hoje nós pudéssemos ter esse direito, eu não digo direito, esse acesso, né, de nós termos a presença dele em nossas vidas e obter o perdão. E reconciliar aquilo que lá no começo não deveria ter sido perdido. Por culpa nossa. Culpa nossa. Ele tinha o direito de não querer mais nada comigo, porque eu que errei. Mas isso se chama graça. Isso se chama favor. Então vamos resumindo aqui. A primeira doutrina cardinal da Igreja do Evangelho Quadrangular. A salvação. Jesus Cristo salva. Doutrina significa os princípios, as bases através da palavra para nós termos uma condução de vida. O Evangelho Quadrangular, né, a sua primeira doutrina, salvação. Apresenta Jesus Cristo como o Salvador. E esse é o maior dos milagres que nós podemos ter. Tá? Se você acompanhar ali na apostila, página 55, você vai ver que a salvação é o maior milagre. Né? As pessoas entendem bênção hoje em dia como coisas que pode alcançar, como coisas que podem receber, mas eu estou falando de um Deus muito maior do que uma bênção, meu irmão, material. Eu estou falando de um Deus que tem um poder muito maior do que apenas nos dar aquilo que nós achamos que nós precisamos e nós temos direito. Meu irmão, a verdade é que nós não temos direito de nada. Nós obedecemos porque a obediência é um princípio. Eu quero que você coloque isso no teu coração. Então a salvação é o maior milagre. E do ponto de vista humano, a gente não vai resolver isso, achar uma resposta lógica para isso. Pense comigo. Ah, pastor, a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, todo mundo pode ser salvo? Sim. Hashtag sim, todos podem ser salvos. Mas, pastor, numa ótica humana, isso é inconcebível. Pastor, e a prostituta, pastor? E aquele homicida? E o estuprador? E aquele que matou 500 pessoas aí? Pastor, essa pessoa tem direito? Pode ser salva? Eu não gosto da palavra direito, às vezes a gente fala aqui, né? Mas essa pessoa pode ser salva? Pode! Pode ser salva porque salvação é graça, meu irmão. Salvação é isso mesmo. Aquele que não merece aos nossos olhos, podem ser salvos. Nós também não merecíamos. E até que ponto o meu pecado é menor do que o pecado do outro? A palavra do Senhor diz, e nós já falamos agora há pouco, isso todos nós pecamos, todos precisamos da glória de Deus. Então Jesus Cristo se deu entre nós, viveu e morreu para nos gerar salvação. E a salvação é para aqueles que creem. É isso que o Evangelho Quadrangular traz na sua doutrina no primeiro ponto, que a salvação vem pela fé. A salvação vem pela fé. A salvação não vem pelas obras. Preste atenção, nós falamos disso aqui agora há pouco aqui. A salvação não vem pelas boas obras. Não basta você ser uma boa pessoa e não ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor já diz. E João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quem pode ser chamado de filho de Deus? A resposta depois da vírgula aqui. Aqueles que creem no seu nome. A todos quanto o receberam. Você deve receber, meu irmão, o sacrifício de Jesus no teu coração. Você precisa ser salvo. A salvação vem pela fé, pela crença, em acreditar. Não é por aquilo que você vê. Tem muitas pessoas que precisam ver para crer. Meu irmão, você
A nossa fé é por aquilo que nós não vemos. Por isso é uma coisa meio maluca, né? Você falar em salvação e você falar de fé. Fé é você crer naquilo que você não vê, mas você tem certeza que você vai receber. Mas quando nós falamos de fé, qual é o primeiro ponto da nossa fé? A vida eterna. Não é só fé que eu vou ganhar essa caneta, que eu vou comprar esse mouse, que eu vou comprar esse computador, que eu vou receber uma cura, um milagre. Não é só disso que eu tô falando, meu irmão. Não adianta nada as outras coisas sem nós termos fé que nos leva para a salvação. Então a principal doutrina do Evangelho Quadrangular, ela é a salvação, é esse relacionamento com Deus. A pessoa pode passar 30 anos dentro de uma igreja e não ser salva. Não é religião que salva. Não é obras que salvam. Não é mérito nosso, é mérito dele. Tá? Não é mérito nosso. Eu gosto de deixar isso muito claro, meus irmãos, porque não é por aquilo que nós fazemos. Ah, pastor, eu toquei 30 anos no ministério de louvor. Ah, pastor, eu não faltei um culto. Sempre fui dizimista fiel, meu irmão. Tudo isso é a nossa obrigação, é nosso dever enquanto chamado. Mas se você não for salvo, você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não ter uma vida em santificação, você não vai ver a Ele. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, sem santificação nós não veremos ao Senhor. Não podemos ter uma vida de rotina, nós temos que ter uma vida de fé. Né? Nós já estamos aqui com 20 minutos de aula e eu quero passar um pouquinho para frente aqui. A salvação vem pela fé. Por isso, nós dizemos que é o Espírito Santo que faz a obra. Meu irmão, você não salva ninguém. Eu fico muito, muito bravo. Vocês que não me conhecem ainda, né? Vocês vão me conhecer um pouquinho mais nas outras aulas aí. Mas eu fico muito brabo, assim, quando alguém traz para si um mérito que não é seu. Ah, a pessoa ela é minha filha na fé. Eu ganhei aquela pessoa para Jesus. Foi coisa minha, foi pelo que eu falei, pelo que eu ministrei, foi por aquela canção tão maravilhosa que eu cantei. Meu irmão, preste atenção. Você é apenas um canal do Senhor. Você é apenas um instrumento do Senhor. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que convence da nossa natureza pecaminosa. Se fosse por voz bonita, meu irmão, em qualquer show de fora aí, você vê muita gente emocionada, chorando também aí. Mas não gera salvação. Quando você tem o teu coração na presença de Deus, quando existe um lugar ali para adoração ao Senhor, o Espírito Santo nos convence. Então não é obra nossa. Nunca vai ser obra nossa, ninguém salva ninguém. O Espírito Santo nos convence do juízo e nos convence do pecado, nos convence daquilo que nós somos e para onde nós precisamos ir. Então o Evangelho Quadrangular ele começa aqui. É uma doutrina muito abençoada porque traz a salvação como primeiro elemento. E aqui eu quero que você depois leia toda a apostila, eu quero que você veja aqui, temos mais conceitos aqui na página 57, que fala da salvação, né? Você vai ver desde o Éden, da queda do homem, que um joga a culpa para o outro, depois lá na frente os sacrifícios que são realizados, porque Deus sempre tentando, né, ter o homem perto dele novamente, o homem sempre fazendo errado, e Deus sempre tentando achar uma forma de trazer o homem para mais perto, até que ele concretiza o plano perfeito, que é na figura de Jesus Cristo. Leia aqui, leia a página 57, fique muito à vontade aqui. E lá no ponto 5, na página 58, tem uma pergunta aqui que diz, o ponto 5 fala assim, quem deve ser salvo? Nós já falamos sobre isso aqui, quem deve ser salvo? Eu não vou ficar aqui lendo, né? Aqui você vai ler que nós já falamos Romanos 3:23, todos nós pecamos e quem vai ser salvo? Nós já respondemos isso aqui, quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio para tirar o pecado do mundo e que não há salvação a não ser através do arrependimento que nos leve de joelhos para perante Deus. Reconhecer que nós somos pecadores e precisamos do Senhor. Todo aquele que buscar a presença de Deus e reconhecer será salvo. É isso que a palavra aqui nos fala, né? João diz assim, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento se dá num novo coração, não apenas no simbolismo do batismo, porque o batismo por si só não gera salvação. Isso você vai ver lá depois na matéria de teologia do culto. O batismo ele apenas representa uma forma exterior que você demonstra, né, um ato público de uma mudança que aconteceu aqui dentro do teu coração. O batismo simboliza isso, mas a mudança começa aqui. Não adianta você banhar o seu exterior se a mudança não começar aqui. Então o batismo por si só, o formato batismo não salva. A pessoa pode ser batizada e não pode ser salva. Tá bom? Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
esse será salvo. E automaticamente, quando uma pessoa entende isso, ela vai descer as águas do batismo. Depois vocês vão entender isso lá na teologia do culto, vocês, na outra matéria, eu acredito que vocês vão ter aí com relação a isso. Mas a verdade é que todos nós, todo homem, todas as pessoas precisam de salvação. Todos nós precisamos nascer de novo. E aqui no ponto 6, aqui você vai ver salvação pela graça. Nós já falamos disso, né? Nós estamos aqui mais batendo um papo, entendendo aqui. A salvação é pela graça. O que é graça? Favor. Favor. Salvação é favor. Nós não merecíamos, nós não temos nenhum ato de justiça, o homem não é bom por natureza, o homem é mau, o homem é pecaminoso, o homem é cruel, o homem é ruim. É assim que nós entendemos a humanidade, cheia de pecado e cheia de falha. Mas a bondade do Senhor, o sacrifício do Senhor, ele nos alcançou. Então a salvação é graça, é amor e é perdão. Tá bom? Essa é a doutrina quadrangular. Quando alguém perguntar para você o que significa que Jesus Cristo salva, você já tem todo um plano de salvação, entendendo como funciona todo esse processo com Cristo. Mas entrando ali também um pouquinho na doutrina quadrangular. Todo mundo sabe que a primeira doutrina é Jesus Cristo salva. E a salvação perante a Igreja do Evangelho Quadrangular, doutrina quadrangular, ela é simbolizada no rosto de um homem. Tá? Você vai ver na sequência os 4 rostos, que são as 4 visões de Ezequiel. A doutrina quadrangular é baseada numa visão de Ezequiel, que você vai ver também. E a primeira visão que Ezequiel teve foi do rosto de um homem. Tá? Então, salvação, cor vermelha, salvação dentro da doutrina quadrangular, a cor vermelha, Jesus Cristo salva, simbolizado no rosto de um homem. A primeira visão que Ezequiel teve foi a de um rosto de homem. E isso está simbolizado lá no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas você vai ver a palavra de Deus falando sobre o Filho do Homem. E Mateus, Marcos, Lucas e João falam de 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas fala de Jesus, o Salvador, simbolizado no rosto do homem. Você vai ver isso aqui lá na página 58, no ponto 2. Ali nós falamos de Ezequiel, né, do rosto de homem. Ali você vai ver no versículo 1. Isso está no livro de Lucas também, certo? Lucas fala de Jesus como filho do homem. Fala de Jesus como filho de homem, simbolizado aqui no rosto do homem. E essa expressão aqui, Lucas, ele usa por 19 vezes. Jesus é o filho do homem que veio salvar o mundo. Isso é muito importante nós sabermos. A salvação simbolizada num homem, no rosto de um homem. Quem é esse homem? Será que é o diretor do ITQ aqui, a pastora Catiane? Acho que ela não está ouvindo aqui, né? Será que é o rosto aí do pastor Peterson, do pastor Júnior? Não. Quando nós olhamos Jesus Cristo, Salvador, simbolizado no rosto de um homem, Jesus Cristo. O símbolo de Jesus Cristo, o homem que veio, que morreu, que se fez carne, como eu e você, passamos por tudo aquilo que nós passamos, mostrando a humanidade de Jesus. Lucas, ele demonstra essa humanidade de Jesus, que se fez homem, habitou, morreu, sentiu as mesmas dores, a mesma dor que cada um de nós tivemos. Então preste atenção, tá? Lucas falava para os gregos sobre isso. Lucas falava para os gregos. Você vai ver que cada evangelho ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um ali vai dizer para um povo diferente. Lucas, quando fala da salvação, ele fala para os gregos, certo? Então ele fala para aquele povo no rosto do homem divino, o próprio Jesus. Tá bom? Então mostra Jesus Cristo Salvador na cor vermelha. Nós já vamos falar um pouquinho aqui sobre a cor vermelha, simbolizado no rosto de um homem. Jesus Cristo, o rosto do homem. Tá bom? E, claro, você vai ler toda a apostila aqui, você vai ver a concepção de Jesus, o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, a vida de Jesus. Você vai ver tudo ali no Evangelho de Lucas. O Filho do Homem, os aspectos humanos de Jesus. Por isso que Jesus é prefigurado dentro da doutrina quadrangular num rosto de um homem. E quando nós falamos de salvação, né? Vamos lá, vamos ser um pouco lógicos aqui. Nós falamos, né, salvação, cor vermelha, rosto de um homem, Jesus. E qual foi o símbolo que leva
ao nosso entendimento, a questão da salvação. Qual é o símbolo que nós mais conhecemos? O símbolo que nós mais conhecemos é a cruz. Ok? Aonde que Jesus foi morto? Aonde que Jesus realizou o sacrifício perfeito? Aquele homem que Lucas narrava aqui, aonde que foi? Na cruz. Então preste atenção, o evangelho quadrangular simboliza Jesus através da cruz. Se você pegar o primeiro desenho do brasão quadrangular é a cruz. Perceba, o primeiro símbolo é cruz, cor vermelha, que simboliza sangue, que remete para a salvação, porque não há salvação sem derramamento de sangue, tá bom? E o evangelho de Lucas, foi Lucas que disse isso, e também foi a primeira visão de Ezequiel, lá quando Aimee teve a sua visão do evangelho quadrangular, a questão do rosto de um homem, tá bom? Então, meu irmão, a primeira doutrina é cruz. Jesus morreu numa cruz. A cruz foi, como que eu posso dizer assim, configurada como um altar de sacrifício. Ali você pode ler aqui na palavra aqui, você pode ver aqui na tua apostila, na página 60. Então, a cruz na doutrina quadrangular significa o símbolo da salvação da humanidade e a fé daquilo que foi realizado naquela cruz. E nós acreditamos que Jesus não está mais naquela cruz. Jesus desceu daquela cruz e ele ressuscitou. Tá bom? Se você pegar a bandeira quadrangular também, você vai ver todas as cores certinho, né? De cima para baixo, de baixo para cima. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós falamos de Lucas, nós falamos da salvação, nós falamos do rosto do homem, nós falamos da cor vermelha que simboliza sangue, que sem derramamento de sangue não há salvação, e nós falamos da cruz. Jesus Cristo foi entregue numa cruz, e a cruz é o símbolo que gera para a salvação, mas a cruz ela está vazia, Jesus não está mais lá. Então quando você olha para a bandeira quadrangular, depois você vai estudar mais isso, tem ali o número 4, simboliza 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus Cristo salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus em breve voltará. As 4 cores estabelecidas ali na bandeira do evangelho quadrangular. E lembrando para vocês que a salvação é o maior de todos os milagres concedidos ao homem e a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. O maior milagre de Deus para cada um de nós, tá bom? Quando você terminar essa matéria agora, eu quero que você leia o resumo do capítulo 3, página 62, tá? Aqui na página 62 você vai ver certinho tudo aquilo que nós falamos. Era necessário derramamento de sangue, certo? Era necessário derramamento de sangue. Os seres vistos por Ezequiel, no primeiro capítulo lá do livro de Ezequiel, encontramos no primeiro lugar o rosto de um homem, que simboliza Jesus, o Salvador, certo? Que depois foi dito por Lucas, foi demonstrado por Lucas também. O rosto do homem, ele na sua humanidade, no seu nascimento, no seu desenvolvimento, no seu crescimento ali, na sua morte, na sua vida enquanto homem, demonstra Jesus Cristo no rosto do homem também, tá bom? E dos 4 evangelhos ali que nós lemos, a salvação significa, nós visualizamos através da cruz, tá bom? Então leia aqui, nessa página 62, o resumo, mas leia atentamente todas as páginas aqui que fala sobre a salvação. Qualquer dúvida eu quero deixar para vocês mais uma vez o meu telefone, 9112 5136. Eu vou até escrever aqui, 9112 5136. Ou você pode mandar para o pastor Peterson uma dúvida aí, a mensagem, e ele me reencaminha e manda para vocês de novo. 9112 5136. Gente, prazer estar com vocês. Eu gosto muito de falar sobre o Evangelho Quadrangular. Eu tenho o prazer de dizer para vocês que eu cresci dentro de um berço quadrangular. Nós entendemos a doutrina quadrangular e, claro, nós respeitamos todas as outras igrejas, respeitamos todas as outras denominações. Mas eu amo a doutrina quadrangular porque ela é totalmente bíblica. A primeira coisa que eu quero falar isso para vocês. E ela começa na salvação. A doutrina quadrangular, ela começa na salvação. Nosso primeiro fundamento, nosso primeiro pilar, como vocês viram nas outras aulas aqui, é a salvação. Então, meu irmão, fica isso para você, fica um forte abraço meu. Essa é a primeira aula, tá? Que tá aqui no YouTube.
E na sequência agora nós vamos falar sobre a segunda doutrina cardinal, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas aproveita aí, foram 34 minutos de aula aqui no nosso ITQ. Estamos à disposição, um forte abraço, Deus abençoe.